Ok, vamos falar de um assunto bem sério: o impacto da pesca de arrasto no fundo do mar. É uma atividade que, literalmente, remodela ecossistemas inteiros. Então, bora mergulhar nesse tema. Para a gente começar, essa analogia aqui uau, é poderosa. Pensa só, quando a gente fala de pesca de arrasto, a imagem que tem que vir à mente não é de uma redinha de pesca, sabe? É de um desmatamento em larga escala. Só que em vez de ser na floresta, é debaixo d'água. Essa comparação já dá uma boa ideia da dimensão do problema, né? E a frequência com que isso acontece? Bom, em lugares como o Mar do Norte, onde a pesca é super intensa, a estimativa é que o fundo do mar inteiro seja, digamos, arado por essas redes em média 2 vezes por ano. Imagina, é uma perturbação que não para, está sempre acontecendo. Certo. Então vamos ver o panorama geral. Porque os impactos eles não são uma coisinha isolada, sabe? É tipo uma reação em cadeia, uma cascata de consequências que afeta todo o ecossistema marinho. Isso que a gente está vendo aqui é o que os cientistas apelidaram de horrendograma. E olha, o nome já diz tudo, né? É basicamente um mapa de consequências. Ele mostra visualmente como uma única ação, a pesca de arrasto, vira um efeito dominó. Perda de habitat, mudança na comunidade de animais, aumento dos bichos que comem carcaças e até poluição por equipamento pedido. Fica bem claro como o problema é complexo. E aqui, o impacto visual é chocante. Dá uma olhada. À esquerda, a gente tem um monte submarino lá a 1000 metros de profundidade, super vibrante, cheio de vida. E à direita, o mesmo lugar, depois da pesca de arrasto. É devastador. E o pior é que a tecnologia de hoje permite que a pesca chegue nesses lugares que antes eram intocados, super frágeis. Ok, mas que equipamentos são esses que causam um estrago desse tamanho? Vamos conhecer um pouco melhor as ferramentas que estão por trás dessa transformação toda do fundo do mar. Olha só, tem vários tipos. A rede de porta, que usa umas placas de metal pesadas para se manter aberta, a de parelha, que é puxada por 2 barcos ao mesmo tempo, e a de vara, que tem uma viga de metal que vai arrastando no fundo. No fim das contas, todas têm o mesmo objetivo: mexer no fundo do mar para capturar os peixes que vivem ali. Agora, se a gente for falar de destruição, as dragas de vieiras são talvez as campeãs. Elas foram feitas para pegar moluscos, tipo vieiras. Então elas não só raspam, elas cavam o fundo. Podem entrar até 25 centímetros no sedimento. É literalmente como passar um arado gigante no fundo do oceano. Beleza, já vimos as ferramentas. Agora vamos descer lá no fundo para ver o resultado, os efeitos físicos que esses equipamentos causam no habitat. E olha isso, essas imagens são de Georges Bank, lá na costa dos Estados Unidos. De novo, chocante. À esquerda, um habitat super complexo, cheio de estruturas, cheio de vida. À direita, o que sobrou depois do arrasto, um deserto de cascalho. Aquela estrutura toda, que era casa e abrigo para um monte de bicho, simplesmente sumiu, virou uma planície. E se as imagens não foram suficientes, os números estão aqui para confirmar. Essa tabela mostra o impacto logo na primeira passada do equipamento. Presta atenção. A dragagem, por exemplo, pode eliminar mais da metade, mais de 50% de todos os animais e quase 40% das espécies numa única passada. É um estrago imediato. E esse gráfico aqui é bem legal porque ele junta os dados de mais de 100 estudos diferentes. Funciona assim: a linha no zero significa nenhum impacto. Repara como quase tudo está para baixo do zero, ou seja, impacto negativo. E olha o tamanho do impacto da dragagem de vieiras em habitats biogênicos. O que são habitats biogênicos? São aqueles formados por seres vivos, tipo recifes de coral de água fria. Nesses lugares, a redução da vida pode passar dos 90%. É quase apagar o ecossistema do mapa. A gente já viu o que acontece com a casa, com o habitat. Agora vamos focar nos moradores, nas consequências diretas para os animais marinhos. Esse gráfico aqui mostra o que aconteceu ao longo de décadas no Mar do Norte. É bem claro. Espécies mais vulneráveis, como alguns tubarões e lagostas, estão em declínio nítido. E quem está se dando bem? Os necrófagos. São os bichos que comem restos, como caranguejos e búzios. Eles se aproveitam dos animais que são esmagados ou mortos pela rede. Ou seja, a pesca de arrasto está, na prática, redesenhando todo o ecossistema. E tem um conceito importante aqui: homogeneização do habitat. O que é isso? Bom, a pesca de arrasto não só tira os animais, ela destrói a complexidade do lugar. Sabe, as tocas, os corais, as esponjas, tudo que cria uma paisagem tridimensional, variada. E o que sobra? Uma planície monótona, homogênea, e o mais interessante é que os estudos mostram que essa simplificação do habitat pode ser até pior para a biodiversidade do que só a perda de área. E o dano chega a ser pessoal. Essa aqui é a concha de um Árctica islândica.
É um molusco que vive, centenas de anos. E essas cicatrizes na concha são marcas de encontros com equipamentos de pesca. Basicamente, o bicho foi atingido, sobreviveu e a concha cicatrizou. Cada marca dessas é o registro de um encontro bem violento. E se ainda restava alguma dúvida da causa, esse gráfico mata a charada. Ele mostra uma ligação direta entre a potência dos motores dos barcos de pesca e o número de cicatrizes nas conchas. É simples. Quanto mais potente e intensa a pesca, mais dano físico a gente encontra nos animais do fundo do mar. A prova tá aí. Bom, depois de ver tudo isso, a gente chega na pergunta que não quer calar. Esse estrago todo tem conserto? O fundo do mar consegue se recuperar? Então, o fundo do mar pode se recuperar? A resposta, como quase tudo em ecologia, é depende. Não é um simples sim ou não. Depende muito do tipo de habitat e do tamanho do estrago. Funciona mais ou menos assim. Áreas mais simples, de areia, com bichos que vivem pouco, podem se recuperar em mais ou menos 1 ano. Mas as funções do ecossistema, sabe? Tipo a reciclagem de nutrientes, isso já pode levar mais de 5 anos. Agora, em habitats complexos, como aqueles bancos de algas calcárias, o impacto pode durar décadas. Ou, em alguns casos, pode nunca mais voltar a ser o que era. Sabe aquela ideia de que um pouquinho de perturbação pode até ser bom, que aumenta a diversidade? Bom, essa citação aqui deixa bem claro. Isso não se aplica à pesca de arrasto. A perturbação é tão intensa e tão frequente que ela não promove nada. Ela simplesmente acaba com a complexidade do ambiente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se um lugar leva anos, às vezes décadas, para se recuperar, mas ele é revolvido por redes de arrasto várias vezes em um único ano, resiste tempo para a recuperação? A conta simplesmente não fecha. Fica aí a reflexão sobre a sustentabilidade disso tudo a longo prazo.